Temas disponíveis e em atualização em agência.eclesia.pt. Os próximos dias serão intensos na celebração festiva da Rainha Santa Isabel. Estão a decorrer em Coimbra as festas em sua honra e connosco está o Presidente da Confraria, o Professor Dr. José António Rebelo. Perguntava-lhe então a linha condutora destes festejos, o privilegiar não apenas a dimensão popular da festa, mas também o encontro, penso eu, com uma figura que é importante na nossa história, mas também um exemplo de vida cristã, da Rainha Santa Isabel. Exatamente. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. De facto, a Confraria da Rainha Santa costuma celebrar sempre, todos os anos, as festas em honra da sua padroeira de Coimbra, padroeira secundária da Diocese de Coimbra, e com particular ênfase nos anos pares, porque é nesses anos que são organizadas as famosas procissões. Já iniciamos os festejos no dia 1, geralmente é sempre com um tríodo de pregação preparatório, para nos prepararmos também espiritualmente para os grandes dias, designadamente o dia da solenidade no dia 4, e depois as procissões, procissão penitencial amanhã no dia 10 e procissão solene no dia 13. De facto, os festejos profanos que normalmente estão a cargo da Câmara Municipal de Coimbra são muito variados, mas esses não se podiam naturalmente entender sem a vivência da espiritualidade da vida da Rainha Santa e de uma reflexão religiosa e celebração festiva religiosa em torno desta figura ímpar da nossa história. É um programa intenso, onde realmente, que está aqui contido, neste programa, onde figuram nomeadamente essas procissões. Este é, como referia, um ano par, de 2014, por isso se concretizam essas manifestações religiosas, mas a par de toda esta expressão festiva, há também a preocupação, por parte também da Confraria, de divulgar e de sublinhar a importância desta figura, que é a Rainha Santa Isabel, nomeadamente através de um livro que agora tornaram público, não é? Sim, sim. Esse é uma das iniciativas, das muitas iniciativas que a Confraria procura promover, justamente para dar a conhecer a vida da Rainha Santa, permitir que as pessoas possam, mediante essa vida, também meditar e refletir acerca dos valores cristãos que orientaram a vida da Rainha Santa. Foi, de facto, há dias lançado um livro, uma banda desenhada sobre a Rainha Santa Isabel, tal como aqui já há um mês atrás, também no mesmo espaço, nos claustros do Mosteiro de Santa Clara Nova, também tinha já sido lançada uma biografia de um padre doutor José Pedro Sanz, espanhol, pela editora Aleteia, mas esta banda desenhada procura naturalmente atingir sobretudo os públicos mais jovens, mais sensíveis à imagem, mas permite perfeitamente também que públicos menos jovens possam, através dela, ter um conhecimento rigoroso da sua vida, porque esta banda desenhada foi concebida com rigor histórico, tanto no texto como na própria concepção do design e dos desenhos que foram feitos por um arqueólogo espanhol que visitou os locais. No próximo dia 10 é a procissão penitencial, a Rainha Santa. Porquê é que se dá este caráter penitencial a esta procissão? Porque é normalmente a procissão em que as pessoas têm a oportunidade de cumprir as suas promessas. As festas da Rainha Santa e designadamente as procissões são centenárias, enfim, sobretudo antes das aparições de Fátima. As festas da Rainha Santa eram seguramente as mais importantes da região centro e uma das mais importantes a nível nacional.
em que havia, inclusivamente no século XIX, com bilhetes de comboio combinados para pessoas que vinham do norte do país e depois passavam aqueles dias festejando e convivendo nos areais do Rio Mondego. De alguma forma, as festas procuram sempre também nunca se desligarem da sua tradição, do seu passado, no entanto, fazendo sempre uma leitura contínua dos desafios que o presente vai colocando. Esta não é a procissão final, no dia 10, é a procissão penitencial. Depois haverá uma segunda procissão, essa procissão solene que, de alguma forma, fecha, não é, a festa religiosa. Exato. Porque a procissão penitencial, portanto, terá início amanhã, dia 10, depois da missa das 18 horas geralmente, enfim, chega já tardiamente à portagem, à cidade, é a visita espiritual da Rainha Santa à sua cidade e termina já muito tardiamente. Normalmente a imagem chega à Igreja de Santa Cruz por volta da meia-noite. A procissão solene parte de Santa Cruz depois da missa das 16 horas, perdão. É uma procissão que é presidida pelo Sr. Bispo, com o Santo Lenho, e nela se incorporam todas as associações mais importantes da cidade, da Diocese, e algumas também de outros pontos do país que estão, de certa forma, relacionadas com a Rainha Santa. Pois há sempre esta imagem nesta procissão do cruzar o Rio Mondego, não é? Portanto, nesta deslocação entre a Igreja da Rainha Santa Isabel e a Igreja de Santa Cruz, ficam em margens opostas do rio, é sempre visualmente interessante. Sim, aliás, isto vem na sequência até de um decreto de Dom José, em que a procissão se dirigia para um dos templos da cidade, porque na altura a cidade era apenas o que estava do lado direito do Rio Mondego, na margem direita. E tanto mais que na procissão da penitência, os cavaletes são colocados, metade em terra firme, metade ainda na ponte, justamente à entrada da cidade, onde a imagem da Rainha Santa recebe a saudação, uma saudação proferida por um sacerdote e depois acompanhada pelo coro dos antigos orfeonistas da Universidade de Coimbra. Muito bem, fica então esta proposta e ainda aqueles que nos escutaram podem ainda deslocar-se a Coimbra e têm tempo para participar nestas duas grandes manifestações de fé, estas duas grandiosas procissões do dia 10 e depois no dia 13 de julho. Agradeço então a sua presença, Dr. António Rebelo, entre nós para nos falar da riqueza e do alcance também espiritual desta celebração em torno da Rainha Santa Isabel. Muito obrigado.